Concordo com você. E aí você então migrou para as carreiras de procurador. Antes da gente falar da sua atividade de procurador, falar presumo eu que você agora tem uma vida menos complexa sob alguns pontos de vista do que quando você era delegado, mas assim, vamos falar do seu planejamento de estudos. Conta um pouco para nós aqui, para quem está assistindo esse podcast, como é que foi o seu início dos estudos para concurso e como que você foi adaptando os seus estudos para essas diversas realidades que você enfrentou? Porque, olha só, quem está assistindo esse podcast aqui desde o começo vai entender o que eu estou falando. Quem está chegando a partir de agora, tem muita gente que começa a assistir do meio em diante, precisa enxergar algo que não foi dito lá atrás. Você vem de uma família, né, modesta, certamente estudou em escola pública, você primeiro passou no concurso para depois entrar na faculdade, conciliou faculdade com os estudos, acabou arrumando uma esposa dentro do presídio. Que não era presa. Que não era presa, claro. E daí, então, você casou, virou pai, saiu das carreiras da polícia e da segurança pública e do serviço penitenciário, migrou para uma carreira jurídica de tribunal, que é a carreira de um procurador. E tudo isso aconteceu e certamente você precisou adaptar os seus estudos. Primeiro desenvolver um método, depois adaptar os seus estudos para concurso público. Como foi a sua preparação, assim? Desde o começo, quando você estava como soldado lá temporário e que você viu que era temporário e precisava usar para outras coisas, você escolheu agente penitenciário e depois agente penitenciário, como você disse que entrou na faculdade somente depois que virar agente penitenciário devia ser cargo de ensino médio fundamental, acredito que médio. E depois você migrou para a faculdade, entrou na faculdade, começou a estudar para os concursos de nível superior e até que foi aprovado rápido. Por quê? Porque você disse que durante a faculdade inteira você sabia o que você queria. Você começou a estudar para concurso público para ser delegado durante a faculdade. Ou seja, não é que você passou rápido pós-formado, é que você antecipou o tempo de estudos. Mas isso exige muita adaptação e algum método. Explica para nós. Como eu presumo também, como todo mundo, você começou estudando errado, você teve que ir se adaptando aos seus estudos. Conta para nós como é que foi a sua trajetória de preparação. Na verdade, meu método era estudar bastante. Talvez eu tenho certeza que o meu método não era o melhor, mas tanto de tempo que eu estudava ali, por mais que o método não fosse bom, que eu passava o dia inteiro praticamente estudando. Na faculdade, aí depois que eu fui prestar para procurador agora também, eu estudava muito. Eu falei no início, né, que eu estudava na mesa de ferro e tal, aí depois que eu virei agente penitenciário eu consegui comprar um notebook. Eu comecei a estudar muito nessa época que eu era agente penitenciário para delegado por videoaula. Videoaula e questões de concurso. Eu lembro que eu respondi para delegado umas 20 mil questões de concurso. 20 mil? 20 mil, nesse período ali que eu estava durante a faculdade, esperando terminar a faculdade para prestar o concurso de delegado. Eu respondi umas 20 mil questões e assistia muito videoaula. Que eu sei que hoje em dia não é o melhor método, você ficar assistindo muita videoaula. Mas na época eu acho que quando eu entrei na faculdade de Direito, e eu vim meio que da periferia, né, o pessoal fala diferente. No Direito tem uma linguagem técnica, eu tive muita dificuldade para entender. Quando eu li os livros de Direito, eu tinha dificuldade. Porque era um português diferente do que eu estava acostumado, né? Um português certo, né? Aí eu assistia a videoaula que eu achava mais fácil de entender, o professor explicando e tal. O que eu fazia também, depois eu transformava essas videoaulas. Tinha um site, não sei se eu posso falar. Posso falar? Pode. Era Eu Vou Passar. Na época tinha um professor de Direito Penal e Processo Penal lá, que é o Emerson Castelo Branco. Que inclusive depois que eu fui para o Ceará, como ele é defensor público no estado do Ceará, eu acabei encontrando ele uma vez na delegacia que ele foi lá. Eu assistia as aulas dele, depois eu transformava em áudio. Eu baixava um programa lá, que hoje em dia tem sites que você já baixa a aula em áudio já, né? Sim. Na época não tinha isso. Eu tinha um programa que eu colocava lá no notebook e convertia em áudio. Aí vinha cheio de vírus o programa, mas... Aí eu andava de moto, aí no trajeto que eu ia pro presídio, eu ia escutando também aquela aula que eu já assisti para tentar reforçar aquela matéria, né? E eu respondia muitas questões. Muita mesmo, às vezes até no presídio ali, no horário de almoço e tal,
eu levava umas questões e ficava respondendo lá no horário do almoço. Quando eu tava, depois que eu entrei para a faculdade, que eu fiquei mais focado, né? Aí eu tentava todo o tempo ocioso que eu tinha ali, ficar respondendo questões, porque no presídio você não pode entrar com nada virtual para ficar lá mexendo no celular, computador, nada, né? Então, mais o papel dava, né? Aí eu levava questões e ficava respondendo, inclusive no presídio. Aí, depois que eu passei... teve uma situação interessante, quando eu estava estudando para delegado, que eu estudei... Estava um dia muito quente, né? E eu estudei, como eu falei para você naquela mesa de ferro, eu acabei desmaiando durante o estudo. Não é mentira. Você estudou até desmaiar? A minha esposa, ela é testemunha, porque ela que me acordou lá, me abanou e tal. Não, agora eu não sei, peraí, agora não. eu não sei se eu... Mas nessa época ela já era sua namorada, sua ficante, ou vocês não A gente tinham tava nada? morando, já tinha casado já. Ah, já tinha casado, tá? Por isso que foi nesse momento que vocês se apaixonaram. Eu ia falar coisa divina esse desmaio. Então, não, realmente, estava estudando muito. Aí eu não sei se foi eu não comi direito, se estava muito quente que estava, ou se eu estava estudando muitas horas, eu sei que eu desmaiei lá. Aí a minha esposa me abanou, tem que dar uma pausa e tal. Eu dei uma pausinha lá de 1 hora e meia e voltei. Voltei para estudar, né? Que na época eu estava estudando para o concurso de delegado do Ceará. E eu estava querendo muito passar, né? Porque o meu foco era, eu falava, quando eu terminar a faculdade eu quero passar num concurso jurídico. Aí eu estava estudando, acho que mais do que podia, né? Mais do que podia.